Olá, tudo bem com vocês? Como está? Como está sendo a sua sexta-feira? Hoje eu recebi um decreto maravilhoso, recebi uma oração esplêndida que diz o seguinte: hoje é sexta-feira, sexta-feira de boas notícias, aleluia, glória a Deus. E eu recebo sobre mim esse decreto e libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, a sua saúde física, espiritual, emocional, financeira. Eu declaro sobre você que essa é uma sexta-feira de boas notícias. Amém? Olha o cantar lindo dos pássaros lá fora, né? Isso é a soberania de Deus, isso é a glória do Senhor, isso é a graça, é a majestade do Pai. É o resplendor da glória de Deus. Amém? E eu declaro sobre você uma sexta-feira de boas notícias, de quebra de decretos malignos, de quebra de todo mal, tudo aquilo que foi forjado no mundo espiritual contra você, eu declaro quebrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, amém? Está consumada a tua vitória, está consumado o teu milagre, está consumado o avivamento no teu coração, está consumado o avivamento, o fluir de Deus, o fluir do rio de Deus sobre a sua vida, amém, queridos? Eu declaro isso, eu decreto isso, eu libero isso sobre você nessa sexta-feira. A palavra de Deus para você nessa tarde, nesse horário do está consumado, eu declaro sobre você, está consumado o teu milagre. Está consumada as portas abertas na tua vida, ânimo, força, coragem, renovo para você voltar ativa a sua vida de oração, para você voltar ativa a meditação na palavra, para você voltar ativa os seus momentos de jejum, seus devocional que você tinha toda manhã com o Senhor, que volte ativa, amém? Que você volte ativa no seu devocional, o seu momento de adoração ao Senhor, quando você levantava sua voz e entoava hinos ao Pai e entregava a Ele sacrifícios de louvor e adoração. Eu declaro sobre você nessa tarde o avivamento, que você não deixe esfriar e nem morrer a chama do Senhor, que você não venha instigar o Espírito Santo, que você não venha entristecer o Espírito Santo, mas que você venha avivado, que você retorne aonde você caiu. O Apocalipse vai dizer: me leva de volta aonde eu caí. E muitas vezes, amado, você não caiu no pecado, mas você caiu na frieza, na mornidão, sabe? Você tá cansado, você tá triste com isso, você dorme cedo, você não ora mais, levanta pela manhã, já pula da cama e vai pro trabalho. E assim a tua vida tá esfriando. E assim o inimigo tá ganhando espaço na tua vida. E assim você está entristecendo o Espírito Santo. Amém, queridos? Que nessa tarde o Senhor venha avivar o teu coração. Shalom aí pro jornalista Alan. Tudo de bom, Alan? Seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos falando sobre o milagre do sexto mês. Nós estamos recebendo da parte de Deus e da parte do Espírito Santo de Deus nesses dias o milagre do sexto mês. Uns já estão recebendo, outros estão sendo gerados, outros ainda vai ser gerado, mas nós estamos tomando posse e recebendo do milagre do sexto mês sobre as nossas vidas, amém? E nessa tarde, amados, eu quero receber da parte de Deus, juntamente com você, porque eu tenho recebido muito de Deus por esses dias, sabe? Eu tenho aprendido por demais por esses dias. Por demais, o Senhor tem aberto meus olhos espirituais, o Senhor tem aberto o meu entendimento, o Senhor tem se revelado a mim em sonhos, o Senhor tem se revelado a mim através da palavra, o Senhor tem glorificado o nome dele através da minha vida, e eu tenho me regozijado por demais na presença do Senhor, na minha intimidade com Deus, no meu íntimo. O Senhor tem visitado o meu espírito por esses dias. Querido, mesmo que a gente não viva algo nenhum sobrenatural, se nós tivermos a certeza de que o Espírito Santo de Deus está derramando um óleo novo, um óleo fresco, uma unção nova, que se o Senhor está nos ungindo, nos selando para Ele, porque Coríntios vai dizer, Paulo vai dizer em Coríntios que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos selou.
e que o Senhor colocou sobre nós o Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Então, se nesses dias nós estamos sendo ativados, avivados, renovados, restituídos da glória de Deus, que por causa do pecado, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é retirada. Mas se nós estamos sendo restituídos, restaurados e renovados com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, com a chama acesa do Espírito Santo nas nossas vidas, já é o nosso maior milagre. Já é o maior milagre, o nosso renovo, a nossa salvação, já é o nosso maior milagre. Amém? E hoje nós vamos falar, aliás, nós vamos continuar, nós apenas vamos entender alguns detalhes em relação àquilo que Maria ouvia, guardava e refletia no coração. Nós vamos entender hoje aqui, boa tarde, missionária Andréia, shalom, tudo bem com você? Depois você ouve aí o começo da live, quando a live estiver salva, minha filha, olha aí, porque existem alguns decretos que foram liberados sobre as nossas vidas hoje. Amém, amada? Amém? Eu declaro um avivamento no seu coração, um novo tempo e uma nova história sendo contada com o seu nome na terra. Amém, missionária? Deus te abençoe. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Depois você vê o começo da live, tem algumas coisas boas aí, Patrícia. Deus te abençoe grandemente. Hoje é uma sexta-feira de boas notícias. Que o Espírito Santo leve até você boas notícias. Notícia de decreto quebrado, palavra de maldição quebrada, inveja quebrada, todo mal quebrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Sejam livres, minhas amadas. Sejam livres para viver o melhor de Deus na terra, na vida de vocês. Amém? Sejam livres, sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Queridos, e aqui nós lemos ontem, eu quero repetir hoje, aqui no capítulo 2 de Lucas, no versículo 19, diz o quê? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no coração. Amém? Aí aqui do versículo 21 ao 32 vai relatar a ida de Maria até o templo consagrar Jesus. Por quê? Porque naquela época e até nos dias de hoje... Amém, Andréia, amém, amém. Até nos dias de hoje, quando os nossos filhos nascem, a gente consagra eles a Deus, né? Em outras religiões, logo que nasce, eles são batizados. Mas, a bem da verdade, nós sabemos que isso não é correto, né? Não é correto a criança nascer e ela já ser batizada, ela deve ser apresentada ao Senhor. Então, quando os nossos filhos nascem, nós apresentamos ao Senhor. E quando eles decidirem o caminho que eles querem andar, aí eles se batizam, que foi o que aconteceu com Jesus, que foi até o Jordão para ser batizado por João Batista aos 30 anos. Então, a gente não pode uma criança nascer e ele já ser batizado, ele é apresentado ao Senhor. Então, aqui do 21 em diante, é relatado aqui, Jesus é apresentado no templo. Então, quando Maria e José foi até o templo para apresentar Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Simão era um homem que já tinha sido revelado por Deus a respeito do nascimento do Messias. E lá, quando Maria entrou, a palavra de Deus diz que Simão estava lá. E Simão também falou algumas coisas boas a respeito de Jesus. Então, querida, é extremamente necessário que eu e você consagre a Deus tudo que nós estamos recebendo por esses dias. Eu não sei qual é o milagre que o Senhor está gerando em você. Eu não sei qual é o bebê que o Senhor está gerando em você. Eu não sei que nome tem o teu milagre. Eu não sei que nome tem a tua gestação. Eu não sei que nome tem tudo que o Senhor está colocando no teu espírito, as revelações. Eu não sei o que o Senhor está trazendo ao teu coração. Qual é as promessas que o Senhor está renovando para você por esses dias. Tá? Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Importa, querido, que a gente reflita sobre isso. Você não tem ideia do rio de Deus que eu tenho mergulhado esses dias.
eu tenho refletido, irmãos. Como eu falei na primeira live, eu fiz 18 anos de batizada. Porque que eu aceitei Jesus, eu tem 19 anos que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em outubro de 2001. Mas eu me batizei em junho, dia 7 de junho de 2003. Ou seja, já tinha 1 ano e 3 meses ou mais que eu tinha aceitado Jesus. Tá entendendo? Mas, queridos, quando eu me batizei, foi em 2003, como eu falei. Mas o Senhor tem derramado coisas extraordinárias esses dias sobre a minha vida. Deus tem me trazido à memória aquilo lá atrás, de 2001, quando eu aceitei Jesus. Porque eu faço 20 anos que aceitei. Só que eu me batizei depois. Olha, aqui tem uma solicitação de participação. Deixa eu aceitar aqui. Deixa eu aceitar aqui. Oxe. Manda aí de novo, te amo. A solicitação é o marido da minha sobrinha, irmãos, que vai entrar na live para dar um alô para vocês. É o marido da minha sobrinha. Mande aí, querido. Se você ainda estiver na live, manda aí a solicitação, tá bom? Então, amados, Deus ele tem me trazido à memória algumas promessas que ele fez ao longo dessa caminhada. Deus tem me trazido à memória algumas sementes que eu plantei e que eu deixei para trás. Que eu reguei com 2, 3 orações e depois eu não reguei mais. Sabe, queridos? Por isso que é importante... tá dirigindo. Então tá bom. Mas se der tempo de chegar em casa ou em qualquer lugar, manda a solicitação. Tá bom, querida? Pra gente bater um papo aqui ao vivo. Então, amados, existem coisas que você plantou lá atrás, uma semente, e você até se esqueceu. E nesses dias o Senhor quer te lembrar disso. Sabe? Queridos, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Talvez você plantou uma semente lá atrás, talvez você estendeu a mão para alguém, talvez você ajudou alguém, talvez você investiu na vida de alguém, talvez até você investiu na vida de alguém que te traiu, que não reconheceu o que você fez por essa pessoa. Talvez eu disse, nossa, meu amigo não estava bem e eu já fiz isso por alguém e isso não floresceu, e isso até entristeceu o teu coração. Mas nessa tarde o Senhor te diz que ele não se esqueceu. Sabe por quê? Porque a palavra aqui vai dizer que o que a minha mão direita faz, a minha esquerda não saiba. Sabe por quê, queridos? Porque no tempo certo, a semente que a gente planta, no tempo certo, a promessa que Deus tem para mim, para você, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Às vezes a gente passa por anos de vida doloridos, de sofrimento, sem entender por que estamos passando por aquilo. E o que Deus quer dizer com isso, irmãos? Tem um tempo para tudo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Há tempo para tudo. Então, queridos, o que eu entendo? Provérbio 16:3 vai dizer: consagra os teus negócios a Deus e tu serás bem sucedido. Por quê, irmãos? Porque está entregue na mão de Deus. Está entregue na mão de Deus. No tempo certo aquilo ali vai florescer. Seja para o meu aprendizado, porque tudo é ganho, irmão, nada é perca. Tudo é ganho. Se alguém me trai, eu aprendo a ter mais cautela com as minhas amizades. Né? Se alguém é fiel a mim, eu aprendo a ser mais fiel ainda. Nossa, foi tão bonito o que fulano fez por mim. Eu vou dar um testemunho aqui, que o Tião, marido da minha sobrinha que está aqui na live, ele conhece a pessoa que eu vou falar. Em 2015, a sogra dele, a minha irmã, ele é casado, o Tião é casado com a minha sobrinha, filha da minha irmã. E a minha irmã
Isso, Tião, Eclesiastes 3, é isso mesmo, Eclesiastes 3. E aí, queridos, a minha irmã, a sogra dele, me levou para o médico, a minha irmã me levou de moto. Quando eu cheguei no hospital do Parque Piauí, em Teresina, eu já cheguei na cadeira de roda. A minha irmã já me levou na cadeira de roda para falar com o médico. Eu dei uma crise de hérnia de disco, queridos, que eu fiquei quase um mês dentro de Teresina, dentro de uma rede. E uma moça chamada Liliane, que é muito amiga da minha irmã, amiga do Tião, amiga da esposa dele, a minha sobrinha, muito amiga da minha filha, é vizinha da minha família lá em Teresina. Essa moça se dispôs a me ajudar, marcou consulta, faltou até dia de trabalho para me levar para o hospital. Então, querido, o que eu aprendo com isso? Aquela moça me ajudou muito, minha irmã me ajudou muito, sabe? Então, a semente que aquela moça plantou na minha vida, eu oro por ela até hoje. Ela perdeu a mãe no ano passado e não tinha palavras para expressar. E talvez ela nem saiba disso e nem vá saber. Mas eu orei incessantemente por ela e oro incessantemente por ela. Porque a semente que ela plantou de ajuda na minha vida, irmãos, ela me levou de graça para mim me consultar com um médico muito respeitado, que a parede do consultório do médico era cheia de diplomas, diplomas, amados, em Harvard. Um médico formado com alguns cursos em Harvard, um dos melhores nefros de Teresina. Ele me consultou de graça. Depois do dia em que ela me levou para me consultar com esse médico, o que acontece? Eu já ia lá e consultava com ele e ele já me recebia se eu estivesse com ela ou não. Querido, isso é uma semente poderosa que ela plantou na minha vida. E você acha que ela não vai colher? Ela vai colher. Um dia, da forma como Deus quer e de acordo com a necessidade dela, ela vai colher poderosamente. Porque o que ela fez por mim foi muito. O que a minha irmã fez por mim é muito. Porque ela me levou para o hospital e eu estava de cadeira de roda. Porque eu estava inválida da minha coluna. Eu tenho um problema no disco até hoje. E eu posso me esquecer disso? Não, eu não posso. Então, nessa caminhada desses 7 dias do estar consumado, o Senhor tem me trazido muita memória. Tanto sementes que plantaram na minha vida, como sementes que eu plantei na vida de outras pessoas. Porque nós temos, irmãos, que ser grato àquilo que as pessoas fazem conosco. Sabe? Embora alguém faça algo por você no momento difícil, e você diz assim, não, agora eu vou pagar o fulano. Pagar favor se chama orgulho e soberba. Essa moça, juntamente com minha irmã e toda a minha família, cuidaram de mim nessa época que eu estava em Teresina, irmãos. E eu sou grata à minha família e oro por eles para que Deus os abençoe. Porque aquilo que as pessoas fazem de bom com a gente, dinheiro não paga não. Mas o Papai do Céu paga. Então, esses dias o Senhor tem trazido à memória sementes que talvez você plantou lá atrás, sabe, queridos? Que você acha que aquela semente ficou para trás. E talvez ficou para trás porque você deixou para trás. Então, procure saber, Senhor, aonde eu fiz uma oração que eu queria algo tão importante e eu esqueci, deixei para lá. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende, porque no tempo certo tudo vai acontecer. E aquilo que não acontecer é porque aquilo não era de Deus ou não era o tempo para acontecer, mas acontece. Então, querida, aqui eu quero continuar lendo aqui. Então, a gente viu aqui que do versículo 21 do capítulo 2 de Lucas até o 29 diz que Simão estava ali
porque ele já sabia que o menino ia ser apresentado. Aí ele diz assim: Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e a glória de Israel, teu povo. Aí o 33 diz assim: o pai e a mãe do menino estavam tão admirados com o que fora dito a respeito dele. Então aqui pela segunda vez a gente vê a admiração de Maria e a admiração de Maria e de José em relação a tudo que falavam. A tudo que falavam em relação ao sonho deles, ao projeto deles. Amados, faça tudo para Deus com excelência. Tudo que você fizer para Deus, faça com excelência, porque você está sendo observado. Você, quando Deus colocou algo no teu coração para você fazer, com certeza Deus já revelou aquele projeto a outras pessoas. Pessoas que Deus vai levantar para te ajudar. Pessoas que Deus vai levantar para regar o teu sonho, para regar a terra onde a semente está sendo plantada, para adubar a terra onde está sendo plantada, para aguar a terra onde está sendo plantada, porque tudo isso a semente precisa para germinar. A gestação precisa. Quando você está grávida, você tem que fazer. Primeiro você tem que fazer o teste. Depois você tem que fazer o acompanhamento médico durante os 9 meses. Você tem que fazer ultrassom. Você tem que tomar medicamento. Você tem que fazer todos os exames. Tem que dormir cedo. Não pode comer toda coisa. Não pode beber. Não pode fumar. Não pode ter raiva. Se for uma gravidez de alto risco, tem que ficar deitado os 9 meses. Tem que ter uma cesariana. Tem que ter um parto normal. É 90 dias do cesariano. É 30 dias do parto normal. Tudo é diferente. Sem contar que de pessoa para pessoa a gestação muda bem mais ainda. Então, querida, aqui a gente percebe que outras pessoas também sabiam do nascimento de Jesus. Outras pessoas também receberam essa revelação. Porque se fosse só Maria, os outros não estavam esperando o menino chegar. Se Maria e José soubessem, não estariam admirados. Se eles estavam admirados, queridos, é porque eles sabiam. Eles tinham certeza que só eles sabiam daquela gestação. Eles não imaginavam que outras pessoas também sabiam, que foi anunciado para outras pessoas e que tinha outras pessoas esperando. Querido, tem muita gente que fica ao nosso redor nos observando. Se a gente ficar de pé, ele gruda na gente. Se a gente cair, eles ficam na dele. E tem gente que nem precisa colar na gente quando a gente vence, não. Tem pessoas que tu tem que arrancar do teu lado para quando tu vencer, elas não estarem mais perto de você. Porque são pessoas que não ajudam as outras pessoas no momento da necessidade. Irmão, tem gente que anda com a gente, que quando a gente tropeça, quando a gente pega uma topada, ou até mesmo quando a gente cai, ele é igual Judas. Ele nega até que conhece a gente. Ele nega que caminha com a gente. Ele nega que conhece aquele projeto da gente. Ele nega. Ele tira até da vida dele. Sabe? Tem gente que só se achega a gente de acordo com as estações. Quando vê que a gente está se dando bem, quando vê que aquilo ali vai dar certo, aí fica querendo se apresentar junto com a gente num lugar, querendo mostrar para as pessoas que estão com a gente. Arranca esses Judas de perto de você. Arranca essas serpentes malignas, essas cobras de perto de você, porque isso são pessoas que atrasam a vida da gente, atrasam a caminhada da gente, atrasam a visitação do Espírito Santo na vida da gente, atrasam os nossos projetos. Eles não conseguem impedir, mas eles atrasam, porque é peso morto, é peso que a gente carrega nas costas, e isso atrapalha a vida da gente. Enquanto a gente poderia caminhar, ter mais disposição para orar, mais disposição para jejuar, a gente fica com aquele peso, com aquele sono, carregando o demônio principado nas costas da gente. Então essas pessoas você tem que arrancar ela da sua vida. Mas tem pessoas boas que é igual Simão. Depois você lê capítulo 2, versículo do 21 ao 33. Você lê.
Simão estava no templo aguardando a vinda do Senhor, porque Deus havia prometido para ele que ele não morreria antes de ver o nascimento do Messias. Então tem muita gente que o Senhor já anunciou o teu projeto, já disse assim, olha, se liga aí, porque o Tião, a Andréia, a Socorro, tá projetando um sonho. Eu tô gerando algo dentro dessas pessoas, e no tempo certo esse menino vai nascer e você não vai morrer antes de você ver esse sonho, porque eu vou lhe ajudar a ver isso e vou levantar você para ajudar eles. Tá entendendo, queridos? Então tem pessoas que estão bem ali olhando a gente. Aí muitas vezes, amado, por causa da dificuldade, por causa do peso, a gente entristece, aí as pessoas ficam esperando. Eu queria tanto que fulano andasse, que fulano melhorasse, que fulano conquistasse isso e aquilo, e não consegue, irmãos. Então fica como Maria. Isso tem chamado muito a minha atenção por esses dias, que Maria guardava e ficava, estão falando tanto do meu filho. Por que estão falando tanto do meu filho? Né? Eu não sabia que meu filho era tudo isso. Ela não sabia, irmãos. Ela disse sim para Deus e para o anjo, mas ela não sabia do que se tratava. E quantas vezes, irmãos, a gente olha só porque é uma sementinha assim, a gente não quer dar valor. Só porque é algo que a gente não sabe ainda, a gente não quer dar valor. Zacarias 4:10 vai dizer que não devemos subestimar os pequenos começos, porque a gente não sabe onde vai dar. Eclesiastes 11 diz, lança a tua semente de manhã e de tarde não fica de mão vazia não, porque pode ser que floresça mais. Amanda! Gente, a minha sobrinha tá na live, ô glória, aleluia! Essa moça é filha da irmã Amanda. Eu estava contando aqui o testemunho de quando a tua mãe e a Liliane, a história da Liliane, que a Liliane e a tua mãe me levaram para o hospital no tempo que eu dei o problema na coluna, né? Tô dando aqui o testemunho, que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? E Deus um dia vai dar forma dele, de conforme a necessidade, abençoar tanto a vida da Marisa como a vida da Liliane, né? Aí eu tava aqui contando, dando testemunho para os irmãos que estão aqui na live. Amém? Seja bem-vinda, minha amada. Estou feliz com tudo que Deus está fazendo na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Te amo e tenho que mandar flores para essa negona todo dia. Tô vendo nos stories, viu? Ele mandou um buquê de rosa maravilhoso para ela já hoje, no dia dos namorados é amanhã, mas ele já tá preparando tudo hoje, tá certo, meu filho? Regue seu casamento mesmo, que Deus vem derramar unção, ó, e é só vitória, amém? Então, querido, vamos continuar. Nós precisamos, querido, abençoar a vida de todas as pessoas, nós precisamos consagrar tudo que nós temos ao Senhor. Sabe? E não se preocupar se o projeto é desse tamanho. Não se preocupar se o sonho é desse tamanho. Só vai regando. Só consagra ao Senhor. Só vai prestando atenção o que aquela sementinha já está germinando. Porque Jesus ainda era um bebezinho. Ele tinha acabado de nascer, mas já tinha aquele rebuliço todo. Todo mundo já estava falando de Jesus e Maria estava aguardando no coração e refletindo. Então pode ser pequenininho. Talvez o teu projeto é uma loja virtual, mas já tem gente falando bem da tua loja. Então você já vai regando, consagrando ao Senhor e vigiando em tudo que você fizer. Sabe por quê, queridos? Hoje eu quero falar também sobre você, sobre pensamentos. Porque aqui vai dizer o quê? Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia no coração. E sobre ela refletia no coração. O que é o refletir? Pode que hoje o bebê, a fecundação, a semente, queridos, a semente seja aqui, ó. Seja aqui. Seja aqui. Mas você precisa colocar algo na sua mente. Não ter pensamento negativo. Não ter pensamento de derrota.
Sabe, queridos? Não ter pensamento imediatista. Tipo, eu comecei hoje, amanhã tem que estar explodindo. Não, amado, calma. É uma construção. Por mais dinheiro que a gente tem, que uma pessoa tenha, ele não bota uma casa abaixo e levanta ela no outro dia. Não. Leva um tempo para construir, para colocar conforme você quer, a tinta, a porta, tudo que você quer. Não é do dia para a noite. Às vezes você coloca uma porta, você não gostou, você tem que arrancar aquela porta para colocar outra. Você pintou uma parede de uma cor, você não gostou, você vai pintar da cor que você gosta. Então, querida, é uma construção, é a cada dia. Não tenha pensamentos precipitados. Quando você ouvir o que as pessoas estão dizendo a respeito dos seus sonhos, do seu projeto, ou a respeito de você mesma, não se desespera. Faz como a Maria, guarda no coração e vá refletir. Porque você vai ouvir pensamentos positivos que vai dizer assim, vai que você consegue. Mas você vai ouvir pensamentos de pessoas que querem te barrar. Pessoas que vão dizer assim, não, eu acho que não é o tempo de você fazer isso. Se é o tempo ou não, é o papai que vai ministrar no teu coração. Não, mas eu acho que isso aqui não deu certo. Esse carro aqui, se for dessa cor, é melhor. Não, mas por que tu não bota essa porta na tua casa? Não, por que tu não sai todo dia pra rua com teu marido? Não, tu trabalha demais. Tem certos pensamentos, amada, que é que ainda que se você não puder pronunciar com a tua boca, pelo menos faz com o teu pensamento, tá repreendido em nome de Jesus. Sabe? Bota um sorriso no rosto e o pensamento, você pensa, tá repreendido em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus sobre minha casa, minha vida, meu marido, meu casamento, minha empresa, meu trabalho, seja o que for, irmão. Sabe? Não fica alimentando o pensamento ruim. A Maria, ela guardava e refletia no coração as coisas boas que falavam sobre o filho dela. Na hora que o governador fez o alistamento para destruir e matar Jesus, para impedir o nascimento de Jesus, não está dizendo que Maria estava refletindo no pensamento, não. Então isso significa que aquilo ali não barrou ela. Mas os pastores, os 3 reis magos, disseram em relação a Jesus, o que Simão disse em relação a Jesus, e nós vamos ver bem aqui no versículo 51, vai dizer o quê? E sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Porque aqui Jesus já tinha 12 anos. Olha o pulo. Aqui o versículo 41 ao 51 já vai mostrar o menino Jesus no templo. Primeiro a gente viu lá atrás, quando ele foi ser apresentado, né? Depois ele já tinha 12 anos e já estava ensinando no templo. Teve a festa, todo mundo foi embora e eles pensavam que Jesus estava junto e Jesus estava no templo ensinando. Quando a Maria chegou lá para correr atrás dele, o povo estava falando a mesma coisa. Sem contar da profetisa Ana, que ficou viúva cedo e dedicou toda a sua vida em jejum e oração no templo à espera do Messias, à espera do plano de Deus, à espera daquilo que tinha sido anunciado para ela. E por 3 vezes, irmãos, por 3 vezes, a gente consegue acompanhar aqui. Sua mãe, porém, guardava todas aquelas coisas. 12 anos depois, Maria continuava ouvindo coisas boas sobre o filho dela e guardando aquilo ali. Então, querida, o projeto está começando hoje. O nosso está consumado. O nosso milagre do 6º mês está começando hoje, em 2021. Mas você sabe quando vai durar? Pode durar 1 década. Pode durar 33 anos, como foi Jesus. E pode durar até a volta dele. Pode durar até a volta dele. A gente tem que estar, irmão, com pensamentos positivos. Lá em Filipenses 4:8 vai dizer o quê? O que Filipenses 4:8 vai dizer? Que tudo que nós temos que guardar o nosso pensamento, que seja pensamento de louvor, pensamento de amor, pensamento de bondade, pensamentos bons. O que é pensamento de louvor? É pensamento de coisas boas, amável,
Sabe, pensamentos bons, vai dar tudo certo. O mal está batendo na porta e você está empurrando, cai por terra porque já deu tudo certo. Vai-te embora em nome de Jesus porque já deu tudo certo. Pensamentos positivos, irmãos. Pensamentos positivos, Filipenses 4:8. É esse tipo de pensamento que nós devemos guardar e refletir sobre eles. Rapaz, estão dizendo que a minha loja está tão bonita, então eu vou olhar aqui o que eu posso melhorar. Estão dizendo que eu sou uma boa funcionária, em que eu posso melhorar? Guardar e meditar sobre isso, irmãos. Tirar os Judas de perto da gente, sabe? Pessoas que não combinam com a gente. Se lembrar das orações que nós fizemos e que ficou presa lá atrás, que quer florescer e a gente precisa voltar lá para regar. Ah, pastora, mas eu nem me lembro mais. Ora a Deus, ora ao Senhor. Só um pouquinho. Ora ao Senhor, para que Ele te traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que me dá esperança? É saber, é o Senhor chegar para mim e dizer assim: ei, abandona os teus maus caminhos, se conserta na minha presença, volta a me buscar na manhã, na madrugada, volta a orar e a jejuar, aviva, conserta a tua vida comigo. Isso é palavras de vida, irmãos. Isso é palavra de vida, isso é palavra de zelo do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo chega para mim e para você e diz: se conserta, volta a me buscar como tu buscava antes, volta a meditar na palavra dia e noite como tu meditava antes. Isso é palavra de vida. O Espírito Santo está dizendo: eu te amo, volta para os meus caminhos, eu estou te esperando. Sabe aquelas orações que você fez lá atrás? Sabe aquelas sementes que você plantou lá atrás? Pois é, chegou o tempo de você colher, chegou o tempo de cantar, igual está em Cantares 2, sai a pomba minha, amada minha, sai de trás das fendas das rochas e vem para mim que chegou o tempo de cantar. Eu quero ver teu rosto, eu quero ver o teu sorriso. Vem, chegou o tempo de cantar, chegou. É palavra de vida. As pessoas acham que trazer à memória o que me dá esperança é só dizer assim: lembra daquilo que eu te prometi? Não, irmão, nós temos que deixar de ser egoísta. É só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Aqui no Nordeste, a gente tem um ditado assim: só é vem a nós o vosso reino nada. E é verdade, é um sanguessuga. Tem pessoas que é sanguessuga, ele só quer te sugar, lança fora. Se Deus te trouxer à memória hoje alguém que tu tem que dizer vaza, manda vazar. Tá entendendo? Palavras de vida, é palavra de recomeço, palavra de restauração, palavra de restituição, palavra de se reconectar de onde você saiu, palavra de voltar para o caminho, voltar para a rota, tomar um banho, se limpar, se purificar, se santificar e ir para a era como Ruth foi, ir para a batalha, e trabalhar, e vencer, e conquistar, querido. Tem coisa que você não vai poder fazer além de orar e jejuar, e o próprio Deus vai lá e faz. Mas tem coisa que você vai poder fazer. Vai ter lugar que tu vai precisar ir. Chegar lá, você tem que expor o que você quer e vir embora. O restante é o Senhor que faz. Tá entendendo? A gente tem que se despertar. Largar esses pensamentos, queridos. Irmãos, por causa dessas coisas que a gente fica ouvindo vozes demais, dando ouvido a todo mundo, andando com todo mundo, horas e horas em rede social, aí a gente se esquece das diretrizes, sabe? Esses dias o Senhor tem me trazido à memória esses 19 anos. 19 anos, Ele tem me refrescado a memória como nunca. Lembra quando você chegou aqui? Lembra que eu fiz isso? Lembra que eu fiz assim? Lembra que eu coloquei fulano e fulano? Lembra que eu tirei? Lembra que eu fiz assim? Lembra que foi assim? Lembra. E você caiu por quê? Porque não vigiou. Porque não valorizou os pequenos começos. Porque não acreditou que era verdade. Foi igual Tomé. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes o Senhor nos entrega uma promessa e pelo fato dela ser grande, a gente não acredita que é pra gente. Queridos, quantas e quantas vezes pessoas que nunca me viram,
colocava o olho em mim e falava assim: Deus tem uma grande obra na tua vida. Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes pessoas não chegaram para mim, grandes líderes, pessoas que nunca me viram, pessoas que me fizeram propostas para me tirar do Maranhão, me levar para outro estado, porque sabia que o que Deus tinha sobre mim era algo sobrenatural e nem eu mesma acreditava. Nem eu mesma acreditava, irmãos. Sabe? Aí o Senhor vai tirando certas pessoas da vida da gente, a gente fica querendo trazer de volta. Aí Deus traz as pessoas certas para estar ao nosso lado, a gente fica querendo tirar as pessoas de perto da gente. A gente não valoriza os processos, a gente não valoriza a estação, a gente não se dispõe a ser tratada, ser curada, ser liberta, ser livre para viver o melhor de Deus. A gente não se dispõe. A gente não se dispõe, mas a gente quer a glória sobre nós. A gente quer viver o melhor de Deus. Como nós vamos viver o melhor de Deus se a gente não se dispõe a ser a nova criatura? Se a gente não guarda no coração e não vai refletir em relação a tudo que está acontecendo. Talvez você hoje, não, eu vou só terminar o meu 2º grau e tá tudo bem. Talvez o teu intuito é esse. Aí Deus diz: pois é, mas não vai só isso não. Eu vou te levar para uma faculdade, vou te fazer uma médica, vou te fazer uma enfermeira, eu vou te fazer uma assistente social e no tempo certo eu vou te colocar no devido lugar para você abençoar vidas. E você fica enrolando porque você não crê que você pode ser uma enfermeira, uma médica bem-sucedida. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade não, mas quem prometeu paga a conta. Se foi Deus que prometeu, ele paga a conta. Se foi Deus que abriu a porta, o homem não fecha. Eu conheço vários testemunhos de advogados, de médicos, que não tinham nem o que comer, que tiveram que sair da sua cidade para ir para outras cidades se formar, estudar. E Deus levantou pessoas para pagar o ônibus, para pagar xerox de faculdade, para pagar a mensalidade da faculdade, para pagar o lanche que não tinha. E estão formados, estão abençoando vidas, e estão testemunhando de que Deus faz. E aí, por que Deus faz na vida de um, na vida do outro? Não. O que difere é que esse se dispôs. Porque tem gente que, porque recebeu uma promessa, tudo tem que ser o carrão, a casona e tal e tal. Não, amado, Jesus nasceu na manjedoura, tá? Hello? Hello? Jesus nasceu numa manjedoura debaixo de alta perseguição. Alta perseguição. Porque no capítulo 1 diz que o governador mandou fazer o alistamento porque já sabia que o rei ia nascer, já tinha sido anunciado que o rei nasceria. Maria só não sabia que esse rei era o rei que estava dentro dela. E ele mandou fazer o alistamento, o recenseamento para matar todos os... E teve uma matança no nascimento de Jesus. Para Jesus nascer, teve uma matança. O espírito de morte assolou aquele lugar, matou todas as crianças de 0 que nasciam até 2 anos de idade, para calar a voz profética de Jesus Cristo. Aí tu acha que tu tem uma bênção, que tu tem um milagre para viver e não vai dar ribulice nenhum no mundo espiritual e no mundo físico? Vai dar sim, meu amigo. O pau vai cantar sim. E Maria não parou, e o menino não morreu. O menino nasceu numa manjedoura, envolto de um pano, mas esse foi o sinal. A perseguição de Jesus foi o sinal do nascimento dele, foi o sinal que ele foi encontrado. Os pastores falaram bem dele. Então a tua história é o sinal para outras pessoas se encorajar e viver a história delas também. Maria não parou por causa disso. Maria não parou. Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente não lê a palavra. E quando a gente lê como um livro qualquer. Lê, às vezes o WhatsApp lê detalhadamente, porque é para saber da vida alheia, né? O Instagram, o Facebook tá lá, lendo tudo bem calmamente, né? Mas quando se trata do seu alimento espiritual, da sua vida, de você regar o que Deus te deu, aí você não presta atenção. Você não vai assimilando as coisas. Você não vê as diretrizes que o Senhor vai te dando. Mas vai chegar o dia que você vai parar para lembrar. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho parado para lembrar. Porque hoje eu tenho parado para analisar. Porque hoje eu tenho parado para ouvir a voz de Deus.
Porque hoje eu tenho parado, o Senhor tem dito, tu lembra disso? Lembra. Tu lembra disso, lembra. Tu lembra que há anos eu estou fazendo assim, assim, assado e tu não vê? Vai, querido, não se preocupe não, você vai quebrar a cara muitas vezes, vai tombar muitas vezes, mas quando você cansar de tombar, aí você vai aquietar, aí você vai ouvir a voz de Deus e você vai entender que há anos o Senhor já vinha te direcionando, há anos o Senhor já estava cumprindo a promessa, há anos o Senhor já estava fazendo, há anos o Senhor já estava sinalizando tudo que Ele tem feito na tua vida, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele pretende fazer. Há anos ele está sinalizando, há anos ele está dizendo, ó, o caminho é esse, fulano acolá, fulano ali, dobra aqui, dobra acolá, tira fulano daqui, coloca, e assim vai. Isso não é manipulação, amado, isso é propósito. Sabe por quê? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Hoje você tem uma Maria perto de você, aí ela vai ficar só no verão. No inverno a Maria tem que afastar um pouquinho, aí entra a Justina aqui no meio. Aí quando chegar lá na primavera, aí entra a Maria, volta de novo, aí a gente segue com a Maria e com a Justina, e assim a gente cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas na terra. Tá entendendo, amados? Eu vou dar outro testemunho aqui, eu já falei da minha sobrinha, e outra coisa, irmãos, o testemunho de vida do nascimento da minha sobrinha é um testemunho maravilhoso, sabia? Depois eu vou dar o testemunho dela aqui. Olha, quando eu tinha 16 anos, hoje na minha casa, na casa da minha mãe, ainda tem um porte na esquina. Só que hoje tem um ponto comercial. Lá atrás, quando nós fomos morar nesse bairro, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 53. Quando eu fui morar lá, eu tinha 16 anos. E eu me lembro que uma noite, até a roupa que eu estava vestida era um short branco. Eu estava sentada debaixo desse poste, sentada na cadeira com os pés no poste. E duas coisas veio à minha memória. Primeira, você vai morar numa cidade pequena. Segundo, eu me via dentro de um ônibus e viajando. Quando a gente viaja, que chega assim nas estradas, nas BRs, os lados são tudo aquelas florestas, aqueles matagal, né? E eu me via sentada dentro do ônibus e aquela estrada. E se cumpriu, irmãos. Eu tinha 16 anos. Com 28 anos se cumpriu. Com 28 anos eu entrei dentro de um ônibus e saí de Teresina e vim para o Maranhão. Com 28 anos. Eu tive essas imagens, eu tinha 16 anos. Eu até pensei assim, eu digo, eu não tenho problema em morar numa cidade pequena. Eu não tenho problema. E eu ainda pensei assim, eu digo, mas não é tão longe assim não, porque é de ônibus. E de fato era de ônibus, irmãos, porque de Teresina para o Maranhão, onde eu estou, é só uma noite de viagem. E quando eu saí há 28 anos, que eu fui para Bacabal, no Maranhão, só era 4 horas de viagem. Eu tinha 16 anos quando eu tive essa imagem na porta da casa da minha mãe. Com 28 anos ela se cumpriu. Então, querida, dá tempo para tudo. Então tem tempo para tudo. E de lá para cá, só que eu estou nessa cidade, em Balsas, Maranhão, eu já vou para 20 anos. E ainda tem muita coisa para se cumprir. E poderia a história estar sendo contada diferente se eu tivesse me atentado a alguns detalhes que o Espírito Santo me deu na jornada, que o Espírito Santo me deu na caminhada. Sabe, queridos? Porque uma coisa é certa. Quando chega a hora, a gente não pode dizer em momento nenhum para Deus, não, Senhor, mas tu não me avisou. Avisei. Lembra disso? A minha história hoje poderia estar sendo contada diferente. Alguns detalhes poderiam ter sido diferentes. Algumas coisas já poderiam ter acontecido. Outras já poderiam ter se modificado. Mas por causa da falta de atenção, irmãos, eu estou sendo sincera. E eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Porque eu também aprendi aqui no Nordeste que a justiça para ser boa, ela começa de casa. Então, antes de você falar da vida do outro, fala da sua. Sabe? Os seus erros, os seus aprendizados vai servir para outras pessoas. Então, o que eu colaboro com vocês
testemunhando aqui na live, serve para você reconhecer também seus erros, suas falhas e não continuar mais cometendo e nem comentar outro e nem cometer outros, mas aprender. Tá entendendo? Eu poderia ter feito algumas modificações, mas a gente é cheio de mimimi, a gente é cheio de vontade, aí o Senhor aumenta a taca. Sabia, queridos? Tem coisa que aconteceu comigo por causa de mimimi, por causa de orgulho. Ah, porque eu sou assim mesmo. Tem um crente Gabriela, eu nasci assim, sempre Gabriela. Você não foi chamado para ser Gabriela, você foi chamado para ser filho de Deus. Sabe? Você foi chamado para ser a nova criatura. Foi para isso que você é chamado, para isso que eu sou chamado. Então, amado, se eu tivesse obedecido mais, se eu tivesse tirado mais os meus olhos das pessoas, do mundo e ter olhado para Deus, se eu tivesse me disposto a morrer mais, porque lá em João 15 vai dizer que a semente tem que morrer. Olha aí, olha aí. Não é, Andréia? É desse jeito. Tem que falar a verdade, eu testemunho. Lá em João 7, 24, 15, 24, uma coisa assim vai dizer que se o grão morrer, ele dará frutos. Se não morrer, ele fica sozinho. E muitas vezes a gente fica sozinho porque o grão não quer morrer, porque a semente não quer morrer, porque o orgulho não deixa a gente morrer, porque a soberba não deixa a gente morrer, porque a gente não guarda e não reflete no coração as pistas, os sinais que o Senhor está nos dando. Aí a gente atrasa a caminhada, atrasa a bênção, atrasa a vitória. Muitos até se perdem no meio do caminho, porque Deus não vai mudar o trabalhar dele para agradar a mim e a você. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente, antes de passar pelo processo, a gente já está dando trabalho, e depois que o menino nascer, como é que não fica? Fica pior. Você já imaginou quando Maria começou a ouvir aquelas coisas belíssimas a respeito de Jesus, se ela tivesse se ensurdecida? Já imaginou se tivesse subido para a cabeça? Já imaginou o menino com 12 anos dando aula, ensinando para os magistrados no templo, e ela olhasse e visse aqui e disse: meu filho, tá vendo aí? Meu filho tá ensinando os sacerdotes mais velhos. Aí ela já se achava, perdi a bênção. Perde a bênção. Perde a bênção. Perde a bênção, irmãos. Já imaginou se desde o nascimento do bebê Maria não guardasse no coração e não refletisse sobre essas coisas e se deixasse ser cuidada pelo Espírito Santo? Olha, tu tá ouvindo? Tô. Pois é, esse menino não é um menino qualquer. Tu tem prestado atenção que estão falando a respeito do teu filho? Tô. Pois é, vigia, cuida, se prepara. Esse menino não é uma pessoa qualquer. Esse menino tem um trabalhar, vai sendo cuidada, vai se cuidando. Tu é a mãe, tu precisa isso, tu precisa aquilo. Tá entendendo, queridos? Você imaginou? De cara, quando o menino nasceu, os pastores já chegaram exaltando o Senhor. Já pensou se dali a Maria se ensoberbece? Quantas pessoas, irmão, tu não pode elogiar ela? Tem gente que vive de elogios. E o que Provérbios 27 fala de pessoas que gostam de ser elogiadas? A palavra de Deus vai dizer que é bom que os outros nos elogiem e nem a gente, e que aqueles elogios não sejam motivo da nossa queda. Tem gente que é muito fácil de ser manipulada porque ela é mau caráter. Conforme tu vai elogiando ele, colocando ele num lugar que ele nem tem, tu vai se dando bem, tu vai arrancando dele. Tem muita gente, irmão, que sofre pesado porque gosta de elogio. O ego dele é massageado com elogio. Aí quando ele recebe aqueles elogios, ele se perde, ele se vende, ele se dá. Aí o diabo vem e visga e toma a bênção dele. Já pensou se Maria fosse dessas? Ela já tinha se ensoberbecido daquela hora, mas a palavra diz que não, que ela ouvia aquelas coisas, guardava e refletia no coração dela. O que é isso mesmo? Quem é esse bebê? Quem é essa criança? 12 anos depois, o menino estava lá e era do mesmo jeito, guardando no coração, guardando no coração. Aprende, irmã. Aprende, irmão.
Lança por terra o teu orgulho, a tua soberba, o teu ego. É isso que está te destruindo. Ou vai ser isso a pedra de tropeço mais na frente. O motivo da tua queda pode ser o teu orgulho, a tua soberba, sabe? Tem gente que gosta de ser aquilo que ele ainda não é. Às vezes ele até foi chamado para ser, mas ele não consegue ser porque o ego não deixa ele ser. O soberbo. Ei, Isaías 26... Jó 31 e 41 vai falar sobre Leviatã. Estuda a Bíblia sobre Leviatã, o principado do orgulho e da soberba. A Bíblia diz que as costas dele aqui tem escudo assim que nem vento passa. Sabe o que significa isso, irmãos? O orgulho e a soberba são pessoas inacessíveis, impenetráveis. São pessoas que morrem pelo seu próprio veneno. Morrem envenenada com o seu próprio veneno. Que a palavra de Deus diz que o Senhor exalta o humilde e abate os orgulhosos. Ele pisa, ele esmaga. Tem muita gente morrendo, irmãos, envenenado não com a praga da mortandade no Salmo 91, mas com o seu próprio veneno. Morre todo dia com o seu próprio veneno, com orgulho e com a soberba. E o que é o pior, ele sabe que está daquele jeito, uma vida morrendo, se matando, morrendo, envenenado com o seu próprio veneno, lentamente, mas aquilo ali dá sabor. Dá sabor. O inimigo coloca sabor na boca da pessoa orgulhosa e soberba. Ele tem tanto sabor, ele sente tanto sabor em ser orgulhoso, em ser soberbo, irmãos, que ele não consegue se libertar. Ele não consegue se libertar. E esse é o motivo da queda e da destruição de muita gente, irmãos. De muita gente, amados. Nós precisamos nos atentar para esses detalhes. Porque eu sei que o Senhor está nos levando para nós estamos entrando numa nova estação. Algo novo está sendo anunciado, irmãos. E o risco da gente se perder de novo, como já se perdemos atrás, é isso. É entrar na nova estação sujo. É entrar na nova estação cheio de orgulho, de soberba, sabe? De ingratidão, pessoas que não são gratas por aquilo que Deus faz, sabe? Pessoas que têm dificuldade de perdoar, de amar, de honrar. O Leviatã em pessoa. Sabe? Não se deixa ser quebrantado, coração duro, orgulhoso, soberbo, ego, é meu ego, é eu. Já pensou a Maria chegando lá e dizendo, meu filho. Mas aqui está dizendo que não. Que quando ela viu o menino daquele jeito, ela disse, Jesus é onde você estava. Todos nós já estávamos em viagem. Por que você não veio com a gente? E as pessoas começaram a falar muito bem de Jesus. E Maria ouviu aquilo, guardou no coração e refletiu, irmãos. Será, irmãos, que um dia na nossa vida nós vamos ter o privilégio de carregar conosco uma bênção maior do que ter sido a geradora do Filho de Deus na terra? Não tem, não. Nada, irmãos. Não tem nenhum projeto, nenhuma empresa, nada na terra. Não há nada a não ser a nossa salvação, que Ele veio para isso. Nunca nós vamos ter nada tão grande, o privilégio que Maria teve. Nós nunca vamos ter algo tão poderoso na nossa vida como carregar o Filho de Deus no nosso ventre. E Maria nunca se ensoberbeceu com isso. Maria nunca ficou orgulhosa por causa disso. Não tem nenhum relato bíblico que mostre que Maria andava com um olhar altivo porque ele era a mãe de Jesus. Jesus ficou 30 anos no meio do povo. Quando se manifestou, foi fazendo milagre, foi ressuscitando os mortos, foi fazendo tanta coisa, mas nem nesse momento não está dizendo que em momento nenhum que Maria andava se achando. Que Maria dizia, tá vendo, esse projeto aí é meu filho foi eu que parei. Deus não deu para você, Deus deu para mim, né? Não tem gente que é assim, irmão, né? Isso aqui não é teu, isso aqui é meu. Foi para mim que Deus deu. Deus chamou, foi eu. Deus só usa meu. Quando eu oro, o diabo manifesta, é isso? Porque a glória de Deus ele não divide com ninguém.
é só dele. Não tem, irmãos? Tem gente que é assim, irmãos. Quando eu oro, Deus usa só eu, tu não tem direito a nada, aqui tudo é meu. Você aí, você é usada por Deus. Eita, irmão, é difícil e é muito duro. Tudo isso aqui é muito duro. Tudo isso aqui é muito duro, queridos. Mas é a verdade do Senhor. É a verdade do Espírito Santo. É o que eu e você precisamos ouvir para não cometer mais os mesmos erros. Para não andar na mesmice, para não entrar para a nova estação, irmãos. Daqui a pouco essa pandemia acaba e tantas coisas novas e boas vai ser manifestada. A glória de Deus vai ser manifestada e nós não vamos estar preparados para viver esse tempo bom. Porque estamos só com o negócio de Covid. Tá bom, o Covid tá aí, Deus está na minha vida. E aí, a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que foi que Esté falou? Se perecer, pereci. Eu tenho que estar preparada, porque se Deus me chamar para agora, porque se eu pegar um Covid e morrer, é porque Deus permitiu. Não tem nada a ver com Covid, tem a ver com a permissão de Deus. Sabe? Não tem nada a ver com Covid, irmão. Tem a ver com permissão. Eu tenho que andar corretamente, não sair por aí à toa. Eu tenho que sair, botar minha máscara. Eu tenho que lá ter as coisas certas, não ser negligente. Agora, se Deus me chamar, eu que tenho que estar preparada para ir para o céu. E tem muita gente que se morrer hoje vai para o inferno, porque ao invés de estar se preparando e se colocando na presença de Deus, só com o negócio de Covid. A gente tem que estar ligado sim, mas não é virar paranoia. O Covid está quase virando um Deus na vida das pessoas. Não, irmão, não é assim não. Você tem que estar preparado. Se eu for, estou preparada. Se Deus me chamar, se Deus permitir, estou preparada. E se Ele não permitir, eu quero estar preparado porque há de vir depois do Covid. Toda vez depois de uma tempestade vem a bênção. Toda vez depois da luta vem a vitória. Está preparado para a vitória? E se pegar o Covid e morrer, está preparado para ir para o céu? Você tem que pensar nisso. Então, amada, amadinha do Senhor, o Senhor tem nos alertado. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida por esses dias. Hoje é o nosso 5º dia de estar consumado. Hoje é o nosso 5º dia. Nós vamos para quase 4 horas. Eu acho que é mais de 4 horas, porque a primeira live só foi 36 minutos. Nós temos mais de 4 horas de palavra de Deus. Nós temos mais de 4 horas, irmãos, de ensinamentos revelados pelo Espírito Santo. Você vê que aqui eu não tenho esboço. Eu só tenho a palavra aberta aqui, onde o Espírito Santo manda. Se você for observar na segunda live, eu começo a falar e depois eu vou virando aqui a Bíblia. Por quê? Porque eu deixei a Bíblia aberta numa palavra. O Senhor disse, não, você vai falar o que eu quiser, porque você também precisa ouvir e é o que eu quiser falar. Tá entendendo, irmãos? Então, queridos, ouça essa live agora e ouça depois. Mande essa live para outras pessoas. Nós precisamos nos preparar para um novo tempo. Nós não podemos entrar a nova estação com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes, com as mesmas intenções, com as mesmas motivações. Qual é a motivação que te trouxe até aqui? Qual é a motivação que vai te levar até a próxima estação? Qual é a intenção? O Senhor tem se agradado do teu caminhar com Ele. Você tem consagrado ao Senhor os teus sonhos, os teus projetos. Você está verdadeiramente vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. Você tem feito tudo de acordo com a vontade de Deus, no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você está realmente trilhando o caminho de Deus para a sua vida, o caminho da promessa de Deus, do milagre, da gestação do menino. Qual é o nome do teu projeto? O nome do projeto de Isabel era João Batista. O nome do projeto de Maria era Jesus.
E o nome do seu projeto qual é? Será que você está preparado para viver isso? Porque João Batista estava mudo e a Isabel era avançada de idade. Mas lá aqui no capítulo 1 nós vamos entender que algumas pessoas tentaram, tirar Isabel e Zacarias do foco, porque Deus disse que o nome do menino era João, mas o povo estava querendo dar outro nome para o projeto. E Isabel falando, é João, e o povo querendo distorcer. Tentaram até jogar Isabel contra Zacarias. Ela está dizendo que é João, vamos ver ali com o marido dela. Quem sabe a gente convence o marido dela a colocar o nome do menino, outro nome, tentando tirar do foco. Tira do teu lado pessoas que estão te tirando da rota, pessoas que querem colocar dentro de você aquilo, querido, que é da vontade deles e não a de Deus para a sua vida. Tem pessoas que o inimigo coloca do nosso lado para ele tentar colocar dentro da gente os planos do inimigo, os planos pessoais deles e não os planos que o Senhor tem para nós. Aí a gente, para querer manter aquela amizade do lado, a gente se submete a viver o plano do outro. Aí você não vive o plano que Deus tem para você. Então cuidado com quem você anda, cuidado com quem você tem mantido do teu lado, cuidado com quem você tem ouvido. Porque João Batista estava mudo, mas na hora certa ele disse, o nome do menino é João. Cala a tua boca, desiste de me tirar da rota. Você está entendendo o mistério, irmão? Você está entendendo o mistério? Lê o capítulo 1 que lá vai dizer que quando o menino nasceu, as pessoas tentaram dar outro nome. Vigia para ninguém dar outro nome para o teu projeto. Vigia para quando o teu bebê nascer, o povo não querer fazer intriga entre teu casamento ou qualquer outra coisa para querer roubar a essência verdadeira do teu projeto. Tem gente que o diabo bota do nosso lado para tentar roubar a essência. Porque o que é roubar a essência? É você executar tudo certinho e o Espírito Santo não está no negócio. Tu fez tudo certinho. Tá do jeitinho que era para ser feito. Cadê a essência? Cadê o nome real, verdadeiro? Cadê o Espírito Santo no negócio? Cadê? Não tá. Aí ela tá vazia. Só tem barulho. Não vai agir na vida de ninguém. Cuidado pro teu projeto não nascer oco. Sem essência, sem fundamento, nascido na força do teu braço, nascido no teu tempo, nascendo como você quer, do jeito que você quer, do jeito que o amiguinho te ensinou a fazer, do jeito que teu amiguinho quer que seja, do jeito que a tua mãe, que teu pai, seja lá quem for queira. Ô irmãos, vamos ler, vamos ler aqui, só pro Espírito Santo, talvez tem gente aqui que está precisando ouvir isso, e pessoas que vão ver a live depois e que precisa ouvir. Aqui diz o seguinte, versículo 57 do capítulo 1 diz o seguinte: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Cuidado, porque muitos se alegram com a gente mesmo, de verdade, mas outros se alegram só, não é, ele se alegrou com o teu projeto, não é porque eu me alegrei com o projeto da Maria, do Antônio e do Joaquim, não, ele quer pegar a caroninha, ele quer se amostrar no teu projeto. Ele quer dizer assim, fulano tá se dando bem, mas o outro tá ali do lado dele. Cuidado, abre o teu olho. Olha aqui, no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, ou seja, teu nome é Zacarias. Não é. Tá entendendo? Nome do pai Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Claro, quando Deus dá algo, é algo novo, não cai nessa conversa não. Pelo amor de Deus, Deus está falando com alguém nessa live, ou vai falar com alguém e está falando comigo. E tá falando comigo. Cuidado, você não tem nenhum parente com esse nome, não tem que ser igual de todo mundo não, meu amor.
O sonho de Deus para mim não tem que ser igual ao sonho de Deus para todo mundo, não. Nós servimos um Deus de novidade de vida, de novidade de dias. A cada geração, a cada tempo, Deus levanta um homem, uma mulher de Deus para fazer algo novo e diferente. Não cai nesse papo, não. O que Deus tem para você é algo novo, é algo que ninguém tem mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de plágio. Deus não é plágio. Deus quer levantar o teu nome para dizer assim, isso é de fulano, isso é da Maria, Deus deu para ele, então é dele, não é de ninguém, não é igual de ninguém, é plano original, o plano de Deus é original. Não, Satanás é que copia o que as cores dos outros, que é invejoso, mas o que é de Deus é único, você é único, ninguém tem as tuas digitais, ninguém tem o teu DNA, tu é único, o que Deus te der é teu. Ah, mas se não for do meu jeito eu não faço. Ei, fica sozinho, tá? Se precisar abrir mão de tudo, fica só. Sabe por quê? Que aí o papai vai levantar pessoas certas para estar do teu lado. Pessoas... Olha, irmãos, olha, tu olha assim, não tem nada. Aí Deus faz ter tudo, irmãos. Sabe? Tu olha assim e diz assim, agora acabou tudo, eu vou só tomar um banho e dormir. Aí o celular toca, o WhatsApp toca. Deus faz um ribuliço no mundo espiritual e físico e levanta a galera certa para caminhar contigo naquele lugar. Levanta o povo certo para dizer assim, é por aqui, por aqui. E assim, irmãos. E outra coisa, pessoas que vão ajudar a gente sem nada em troca. Pessoas que não vão ajudar a gente para se amostrar, para roubar o que Deus tem na nossa vida. Tem gente que Deus levanta a gente, ele está empurrando a gente assim, ó. Sai bem que eu quero me aparecer. Cuidado, irmão. Cuidado. Deus está falando contigo. Se precisar, abra a mão, fique sozinho. Porque na hora que tu ficar só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tu vai ver o regaço que o Senhor faz. E coloca tu em lugares altos, meu Deus. E outra coisa, de graça, não custa nada. Sabe por quê? Porque papai paga a conta. Vamos terminar? Senão o Instagram derruba a live, né? Vamos lá. E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinal ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabinha e para admiração de todos, ele escreveu, o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar e todos ficaram cheios de temor. Sabe como é que as pessoas vão respeitar Deus na tua vida? Sabe como é que as pessoas vão dizer assim, para o chamar de fulano é verdadeiro, irmãos? Essa parte é tão dolorosa. Mas quantas e quantas vezes a gente não escuta na cara da gente que a gente não tem um chamado? Irmão, isso dói. Isso dói, irmão. Isso dói mais do que tapa na cara. É você saber que Deus colocou um chamado dentro de você, uma chama dentro de você. E uma pessoa que não tem nada a ver chega e diz que você não tem aquele chamado. Diz que não vai dar certo. Diz que aquilo ali não é pra você. Te menospreza, te despreza, te queima pros outros. Às vezes tem duas pessoas ali que querem te ajudar. Ele vai por trás e diz, não ajuda não, que isso aí não vai dar em nada não. Isso aí não ajuda não, que você não vai dar em nada não. Sabe? Às vezes a gente escuta com palavras, às vezes a gente escuta com olhar. Faz assim, ó. Você. Irmão, isso dói demais, irmãos. Isso é o cão na vida de um crente. Sabe? Isso dói demais. Isso mata a gente lentamente. Mas eu quero te dizer, é para a glória de Deus. Não vai te matar, não. Nem eu não morri, irmão. Tô bem aqui. Você não vai morrer também, não. A palavra de Deus diz que o Senhor cumpre, Ele vela pela palavra dele. Agora a gente tem que vigiar no nosso pensamento. Tem que renovar os pensamentos, pensamento arcaico, pensamento de mentira. Do que o fulano diz que a Maria pensa. Dane-se o que pensa, irmãos. Olha, o que importa é o que isso aqui diz de mim e de você. É o que isso aqui diz a nosso respeito que importa, irmãos. Meio que a gente fique só. Tem uma equipe maravilhosa. Essa equipe se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca falhou. Então fica sozinho, mas fica com Jesus, que Ele cumpre o teu chamado. Ele não tem aquela licença, eu não sei o que é, mas Deus está falando agora. Você precisa de uma licença para alguma coisa, por Deus está te dando essa licença.
Eu não sei para quem vai ouvir agora ou quem vai ouvir depois, mas você está precisando de uma licença, de uma confirmação. Deus está te dando nessa tarde. Deus está te dando nessa tarde. Amém, queridos? Deus te abençoe grandemente. Eu oro que essa palavra, essa live tenha aberto os teus olhos espirituais. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Eu abençoo a vida de quem está aqui. Eu abençoo a vida de quem vai ouvir essa live depois, seja Instagram, YouTube, Facebook. Que Deus abençoe grandemente e que o Senhor traga um novo tempo e uma nova história sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é o nosso 5º dia. Quem ainda não está acompanhando, pode acompanhar lá da primeira live. Eu estou evitando colocar postagem entre uma live e outra, para ficar tudo certinho os dias todos. Amanhã, sábado, nós teremos live. E domingo, às 3 da tarde, nós encerraremos essa jornada de 7 lives do Está Consumado. Irmãos, nós vamos viver grandes coisas. Nós vamos viver um novo tempo. Nós vamos viver, contemplar, viver o milagre do 6º mês da nossa vida. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente sexta-feira, uma boa noite, durma bem, confia, descansa, fica firme na visão que Deus te deu, amém? E amanhã às 3 nós estamos de volta no Está Consumado, amém? Shalom, até lá!